E começando o ano de 2026, um pouquinho atrasado aqui no canal, nós vamos falar de City Hunter. Sim, um mangá antigo de 1985, escrito por Tsukasa Arrojo e que recentemente foi anunciado a sua publicação aqui no Brasil pela editora Pipoca Nankin. Esse é um mangá que já estava no meu backlog faz tempo. Eu, inclusive, já tinha até visto o live action. E quando foi anunciada a publicação aqui no Brasil, eu resolvi ler para vir falar aqui no canal. E eu já começo falando que eu me surpreendi, tá? Esse mangá é espetacular e eu tinha até um pouco de preconceito com ele. Eu confesso que eu não dava nada não, mas eu me diverti muito lendo e tem até algumas camadas aí que eu não esperava que existissem num mangá como esse. Bom, como eu disse, o mangá ele foi publicado em 1985 e continuou sua publicação por 6 anos até 1991. Nós tivemos inclusive uma dobradinha aqui do Tsukasa Rojo, né? Nós tivemos um anúncio aí de Cat's Eye também pela Pipoca Nankin e eu acredito que é um acerto, tá? Eu acho que hoje a editora principal de mangás aqui no Brasil, talvez não em volume, né? Não em quantidade de títulos, mas o Pipoca Nankin merece um destaque pelo trabalho muito bom que eles fazem. É claro que o preço é salgado, mas são edições muito bonitas, edições que valem a pena e os títulos também são incríveis. E trazer um clássico aqui como City Hunter eu acho que é um grande acerto, ainda mais logo depois do anúncio de Hajime no Ippo aí pela editora MPEG. São dois títulos aí que eu não esperava ver no Brasil e os dois vieram juntos aí, um atrás do outro. Bom, sobre o que se trata City Hunter? O mangá ele apresenta o protagonista Hiro Saeba. Ele é um sweeper, né? Ou um City Hunter mesmo, como ele se auto-intitula. E ele realiza trabalhos ali nos quais ele é contratado para fazer. Então, como guarda-costas, como um assassino mesmo. Bom, obviamente, né? Isso é uma operação clandestina. E para as pessoas chamarem ele, elas precisam ir num quadro ali de avisos que tem em Tóquio e escrever as letras XYZ. O Ryo ele trabalha junto com seu sócio, o Hideyuki, e logo ali no início, nos primeiros capítulos, no primeiro volume mesmo, se eu não me engano, o Hideyuki ele é morto. E quando ele é morto, quem passa a auxiliar o Ryo é a irmã do Hideyuki, a Kaori. A partir daí que o mangá se desenvolve de verdade, a partir da relação entre esses dois protagonistas. E eu acho que uma característica muito forte no mangá é a comédia, só que ela não é uma comédia que a gente está acostumado hoje. É aquela comédia japonesa mais antiga que a gente vê no início de Dragon Ball, onde a gente tem muitas piadas sexualizadas, envolvendo principalmente o Ryo com outras mulheres, porque o Ryo ele é um pervertido, por assim dizer. Eu diria que essa é a principal fraqueza dele. Ele ama muitas mulheres. E a gente tem muito essa comédia escrachada também. Algo muito icônico aqui é uma marreta gigante que a Kaori tira, sei lá da onde, pra bater no Ryo quando ela tá com ciúmes ou quando ele faz algo que ela não aprova. Bom, eu tenho meus problemas com esse tipo de humor, mas é aquilo que eu costumo falar. É um retrato da época quando a obra foi escrita, né? A gente até vê isso hoje, né, em outros mangás, porém não com essa intensidade ou talvez não ultrapassando um certo limite. É diferente, tá? De certa forma causa um incômodo para quem não está acostumado. E de certa forma eu vejo o retrato do Ryo como um retrato da sociedade japonesa da época. Então a gente está em 1985, né, falando de um Japão muito rico, um Japão que se olha como o centro do mundo e então ele é confiante, ele é exagerado, mas ele também tem seus problemas morais, né? Então a gente vê o Ryo exatamente assim, um homem confiante de suas habilidades, que consegue fazer coisas ali até super-humanas, mas que lida com as mulheres de uma forma até desrespeitosa, né, em muitos momentos. E isso demonstrando que nem tudo é preto no branco, né? Que os personagens, ele apesar de terem habilidades incríveis, eles não são perfeitos, por assim dizer. Então a gente tem personagens ali que tem um certo equilíbrio entre a excelência, né, das suas habilidades técnicas, mas que tem falhas humanas ali grotescas. E eu acho que até a ambientação do Japão ela traz isso, né? A gente tem cidades grandes, a gente tem muitas luzes, aquele neon, uma tecnologia, né? Uma certa tecnologia já avançada para a época. Ao mesmo tempo que nessas cidades a gente também tem crimes, a gente também tem brigas, a gente também tem coisas obscuras acontecendo. Ter essa dualidade, né?
tanto nessa ambientação quanto nos personagens, eu acredito que é um grande acerto. Eu acho que City Hunter ele funcionou muito bem na época e serviu como uma base ali para outros mangás e animes que fossem criados, né? Serviu de inspiração por conta de justamente refletir a sociedade da época, né? Assim como o próprio Hokuto no Ken, né? Como já citei aqui também, um mangá também antigo, um mangá extremamente masculinizado, que pegou essa cultura dos brucutus aí dos filmes de Hollywood e trouxe para si e acabou incorporando isso no mangá. Então o que a gente consegue tirar disso é que todas as obras que são criadas, elas são frutos do seu tempo, dos acontecimentos do seu tempo e das pessoas que viveram e que estão vivendo naquele tempo. Então não adianta, né, novamente, a gente chegar com os olhos de hoje, 2026, falar que City Hunter era ruim, que Violence Jack era ruim, enfim. A gente precisa olhar por outro prisma, né? E eu acredito que City Hunter funciona muito bem, e eu acho que funciona muito bem mesmo hoje. Aquela comédia que antes poderia ser só engraçada, hoje ela tem ainda uma camada a mais. Ela traz a camada do constrangimento. Quando você lê, você tem sente aquele humor meio The Office, sabe? Quer tampar a cara e falar, nossa, não acredito que eu tô vendo isso. Então eu acho que o tempo, apesar de tudo, fez muito bem para City Hunter, que funcionou muito bem na época e hoje continua funcionando muito bem. É um mangá divertido, é um mangá com várias camadas, tem uma história muito legal, personagens extremamente carismáticos, não tem medo de ser quem é. Então, eu aconselho fortemente vocês a lerem, aconselho fortemente a acompanhar o lançamento pela Pipoca Nanquim, porque eu tenho certeza que vai ser um trabalho incrível. Eu acho que ele não é um mangá para todo mundo, mas eu acho que todo mundo deveria dar uma chance. Ele é um mangá longo, tá? Ele tem, se eu não me engano, 35 volumes, com capítulos longos. Porém, são histórias mais ou menos episódicas, né? A gente tem uma trama de fundo que segue, né, do início ao fim ali, mas as histórias elas são episódicas, então em poucos capítulos ali a gente tem uma missão ali do Ryo, né, sendo finalizada. Então nada impede você de ler uma, duas dessas missões e ver se você gosta ou não. Eu acho que é muito válido, porque é um mangá com uma bagagem histórica ali para esse tipo de arte, né? Muito importante. E aí, falando um pouquinho aqui do live action, né? Eu já vi faz algum tempo, mas um acerto do live action de One Piece, que eu tenho certeza que ajudou a fazer esse sucesso todo entre pessoas que são fãs e que não são fãs, foi a questão do live action ter mantido o tom caricato da obra. Então a gente tem aqueles mesmos personagens vestidos de forma tosca, aqueles mesmos poderes toscos. A produção não teve medo de manter o mesmo tom e abraçar essa galhofa que é One Piece no final das contas. E City Hunter, a adaptação live action, faz a mesma coisa, né? Não na mesma qualidade, né? Mas ele mantém esse mesmo tom engraçado, esse mesmo tom, de certa forma, até bizarro da obra. E é uma boa coisa para você assistir ali despretensiosamente, né? Pra você desligar o cérebro, porque não tem nenhuma complexidade, né? Então, também é um filmezinho bem legal para vocês assistirem. Bom, por hoje é isso. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E a gente se vê até o próximo vídeo.